Isso, já coloquei aqui para gravar, podem colocar. Já. Pronto, boa tarde a todos mais uma vez. Peço que vocês coloquem, né, o nome e a turma no chat, assim como o Fernando está colocando. O nosso aluno de hoje, ele tem uma proposta de trazer um tema muito importante para o aprendizado de vocês, assim como todos os outros. É um tema recorrente, tanto no Enem como em vestibulares, e faz parte mesmo da composição do básico do ensino médio de vocês, tá certo? A temática que a gente vai abordar são os regimes totalitários, dando ênfase em três, principalmente, que é o nazismo, o fascismo e o stalinismo, certo? A gente vai ter a participação hoje tanto do professor Marcelo como da professora Silva de História, da professora Cleides e minha, professora de Geografia. Espero que vocês aproveitem a aula, façam anotações, tá certo? E qualquer dúvida vocês podem falar aqui no chat ou pedir licença, abrir o microfone que a gente vai responder vocês, tá certo? E aí eu passo a palavra para a professora Silvia, que ela vai dar a nossa introdução. Silvia? Então, enquanto a professora Silvia não chega, né, deve ter tido algum problema de comunicação, só esclarecendo um pouquinho para vocês sobre os objetivos, né, da nossa aula. Hoje a gente vai falar de assuntos que são muito, de certa forma, polêmicos, né, na nossa sociedade, porque a gente vai falar de regimes totalitários, então, de formas de governo que exerceram, através do seu poder, né, de controle do Estado e de controle político mesmo, exerceram ações na sociedade que tiveram um peso muito negativo ao longo da história. Então, a gente tem, nesses regimes totalitários, consequências como genocídios, como muitas mortes, uma separação, de fato, de territórios. Então, a gente tem um peso muito grande nesses conteúdos que a gente vai discutir hoje, tá certo? Então, por isso que é importante que vocês tenham atenção e que qualquer dúvida mesmo, porque eles, como eles são muito parecidos, né? São três regimes totalitários, cada um com suas características, com as suas ações e até mesmo localização geográfica, cada um vai se passar em uma parte do nosso território, e é importante vocês terem essa atenção. Professora Silva já está disponível? Marcelo, tu quer adiantar logo a tua parte enquanto a Silvia não chega? Mas eu vou ver aqui com a Silvia, tá? O que aconteceu, se puder passar aí para a próxima pessoa, tá bom? Aí já retorno. Tá Olá, boa certo. tarde. Vocês estão Pronto. me ouvindo? Sim, agora sim, Silvia. Pronto. Desculpa aí, é porque o meu celular ele resolveu reiniciar assim de uma hora para outra. Mas vamos lá, né? Meninos e meninas, boa tarde, Maiara, Marcelo, Cleides, Fernando. Boa tarde. Então, a aula hoje, né? Eu estou aqui como convidada, desculpa aí, né? A convidada deu logo essa gafe logo no começo, mas vamos lá. Nós vamos falar sobre uns regimes que aconteceram aí no século XX, não foram muito agradáveis, né? Nem foram produtivos para as nações que compartilharam desses regimes. E são regimes totalitários, então a gente já fica imaginando, né? O quanto foi ruim, porque quando você começa a ouvir esse nome, você já liga
a Segunda Guerra Mundial, você já liga a nazismo, a fascismo, por mais que você não entenda muito bem, você sabe que isso não foi nada de bom, né? Então, a gente já sabe que é uma parte, vamos dizer, escura da história, né? Uma parte, assim, que não traz luz para nada, nem para ninguém, né? Geralmente, quando se fala nesses regimes, se faz aí um minuto de silêncio em homenagem às pessoas que passaram por ele. Foi muito triste, todos eles, sem exceção, tá? Então, totalitarismo, o que é? Ele é um sistema político e ele tem a característica de ser um poder absoluto. Ele tanto pode ser exercido pelo chefe do executivo, no caso, um presidente, um primeiro-ministro, como ele pode ser também exercido por um partido político, partido da situação, como nós chamamos, né? Ele pode também ser um agente aí desse totalitarismo, certo? E aí, no primeiro slide de vocês, se vocês acompanharem, ele diz assim: ele é marcado pela forte presença do militarismo na sociedade e é acompanhado por ações do regime com o objetivo de promover sua ideologia, doutrinação da população. E ele tem também, entre outras características, uma representatividade na mídia muito grande. Então, eles fazem propagandas por cima de propagandas. Tudo que eles vão fazer, eles colocam na mídia, né? Porque até então, se ele é um regime com total poder, né, ele, lógico que ele vai exercer também o poder sobre a imprensa. Então, a imprensa desses países, nessa época, e hoje também, que nós temos alguns ainda neste naipe, eles sofrem, né, essa influência, porque eles não conseguem ser uma imprensa livre, porque eles só podem falar aquilo que realmente o governo decide, né? Esse regime também, além dessas características de doutrinação, de militarismo, né? Geralmente os militares ficam, né, ou forçados ou de livre e espontânea vontade do lado, né, do sistema. Geralmente eles ficam à vontade, certo? Esse regime também, ele tem o poder de decidir sobre a vida comum de todos da sociedade, né? Porque vai ser regida a carta deles. Se o país tiver uma constituição, geralmente ela é nula, ela é fechada, ela é rasgada, propriamente dita, para que haja outra, de acordo com as ideologias deles, e também na vida privada das pessoas. Então, eu só posso consumir aquilo que o regime deixar, eu só posso comprar aquilo que o regime permitir, eu só posso sair daqui se o regime permitir. Então, tudo da minha vida privada, tudo que acontece, ela é regida pelo esse regime, tá? Ela é ministrada, ela é gerada, articulada pelo regime. Eu não faço nada livre. Eu não tenho autonomia sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, porque eu estou dentro desse regime. Só que as pessoas, às vezes, elas acham que isso é bom. Por quê? Porque você vê lá no começo que houve uma doutrinação da população. Então, vai ter uma propaganda muito grande, né? No caso desses três que nós vamos dar mais ênfase aqui, né? Eu não vou dizer que tinha as redes sociais, porque não tinha, mas eles faziam propagandas de encarte de jornais, de outdoor, de filmes, que eles podiam, né? De televisão, de que fosse possível, de rádio, o que fosse possível para doutrinar a população, eles usariam ao seu favor, lógico. Então, fica muito claro que quando eu falo nesses regimes, eu tenho que pensar o seguinte: era um regime que não te dava espaço para nada. Lógico, hoje eu sei disso, hoje eu estou estudando isso, estou passando para vocês também vão estudar isso aí, vão se aprofundar mais sobre esse assunto, mas é isso. Era um regime fechado, eles são regimes fechados. Então você, dentro desse regime, às vezes também não consegue enxergar.
E os que conseguem enxergar são duramente, com mortes severas, né, banidos desse regime. São perseguidos, são mortos, são presos, são torturados, tudo que vocês possam imaginar. Não muito longe, agora na China, nós temos vários repórteres que estão presas, porque tem certas coisas na China que não podem sair da China. O que é da China, né? Então, não, mas apesar, né, de toda a imprensa estar trabalhando em prol, né, da soltura e nos tribunais internacionais, tem muitas repórteres, são no total 55 que estão presos, porque eles são contra o governo. Eles querem levar uma mensagem, reportagens, né, mostrar realmente o que está acontecendo na China para o mundo, mas eles não permitem isso. E a China é um exemplo, né? Nós temos vários aí que trabalham nesta forma. Então, o totalitarismo, ele vai aparecer mais ou menos na década de 20, isso no século 20, tá? 1920, né? E vai surgir como uma solução, porque o regime não presta, o regime, a gente sabe que não te deixa respirar. Para que que eu quero isso no meu país? Só que dentro do contexto histórico, naquela época, alguns países estavam massacrados, alguns países estavam derrotados devido às guerras, falidos. Então, quando alguém aparece e diz, olha, eu sou a solução dos seus problemas, você não tem que fazer muito, só tem que me obedecer, eu vou acabar acatando aquela decisão e vou experimentar. Só que o gosto é amargo, né? Foi amargo. Então, muita gente, ninguém entende como é que a Alemanha, um país tão desenvolvido, um pessoal que não sei o que mais, aceitou o nazismo, né? Aceitou o extermínio de várias pessoas, de várias nacionalidades, né? Porque você não era ariano, porque você não era propriamente dito um alemão, porque você não tinha sangue nobre, né? Você estava condenado a morrer. Por que que a população da Alemanha aceitou isso? Porque quando foi apresentado a eles esse regime totalitário, né? No caso aí da Alemanha, o nazismo, foi apresentado como uma solução. Eles estavam arrasados por causa de uma guerra, pagando uma dívida de guerra que era caríssima, estavam com a autoestima lá embaixo, desemprego altíssimo, então para eles o nazismo, né, o Hitler, quando ele aparece como uma solução, só que não foi, né, sabemos disso. Então, para que vocês entendam, né, esses regimes precisam de uma presença militar, precisam de doutrinação da população, eles usam a propaganda para fazer isso, né, a ideologia deles, né, é pregada a partir desse momento que eles fazem essa doutrinação, eles fazem com que essa ideologia se expanda, né, cada vez mais, e as pessoas absorvem isso como uma solução, certo? No segundo slide, nós temos aí o termo totalitarismo, surgiu durante a década de 1920 para referir-se ao fascismo italiano. Então, dentro do fascismo italiano, nós iremos encontrar, né, já a primeira forma desse regime, né? E o que foi o fascismo? Ele foi um sistema político nacionalista, antiliberal, antissocialista, e vai surgir lá no fim da Primeira Guerra Mundial e durou até 1943, né, mais ou menos isso. Vai ser liderado pelo Mussolini, Benito, né, Mussolini, e vai influenciar vários países, inclusive a Alemanha, né? Inclusive a Alemanha. Então, quando esse fascismo ele aparece, né, como um sistema político,
que também foi aceito na Itália da mesma forma que foi aceito na Alemanha, aceito como uma solução, tá? Ele vai servir de exemplo, né, para outros malucos que queiram fazer disso um sistema político, né? E vai aparecer o Hitler, e vai aparecer outros e outros. A gente chega e vão chegando, né? Nós temos aí, né, o fascismo ele se caracteriza por ser um sistema oposto ao socialismo, tá? Então, outra coisa que eu quero que tenham cuidado, não é porque é um sistema totalitário, porque é um sistema que não deixa a imprensa falar, porque tira os direitos políticos, os direitos públicos, por isso e por aquilo, que ele seja um. Porque muita gente prega isso, né? Aí deve ser um sistema comunista, um sistema de extrema esquerda. Vamos com calma, certo? Vamos com calma, porque tanto um lado como o outro, todos dois, eles vão nos apresentar esse tipo de sistema, tá? Então, que fique bem claro para vocês, né? O fascismo da Itália, ele é um sistema oposto ao socialismo, tá? Ele é antiburguês, ele é autoritário, ele é antiliberal e é nacionalista. A outra coisa, esses sistemas, eles têm uma mania terrível de dizer eu amo a pátria, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, tudo pela minha pátria, eu amo a minha bandeira. Não é que seja errado, porém, vamos dizer que seja muito hipócrita da parte deles quando eles fazem isso, tá? Mas geralmente eles fazem isso, certo? Voltando aqui para o slide de vocês, nós temos aqui as principais experiências totalitárias, tá? Ele está entre os períodos de guerra, vão surgir mais ou menos nesse período, né? Entre as guerras, tá? Na extrema-direita, eu apresento a vocês o fascismo italiano e o nazismo alemão. Na extrema-esquerda, eu apresento a vocês o stalinismo, que aconteceu lá no sistema comunista, certo? Na antiga União Soviética. Então, o que é que eu quero que vocês gravem na cabecinha de vocês, meninos do terceiro ano? Extrema direita e extrema esquerda. Os dois lados apresentaram regimes totalitários, tá certo? Mas olhem o nome extrema, certo? Tudo que é extremo é prejudicial. Quando eu digo os extremistas do Islã, então estou dizendo que algumas pessoas que praticam o Islã, os muçulmanos extremistas, eles geralmente são terroristas. Os terroristas são extremistas. Então, quando eu falo em extremo, eu estou dizendo que não é uma coisa boa, né? É aquela, eu não sei se vocês já acompanharam nos noticiários ou em rede social, que o Brasil vive um período de extremos. Ou você é isso ou você é aquilo. Ou você aceita o que eu te falo, ou você não serve para viver. É mais ou menos assim, né? A gente, por causa dessa questão política aqui no Brasil, né, desses dias que nós vivemos, né, desse momento atual, desse momento político atual, você vê muito isso, né? Até na própria família, as pessoas não sabem mais conversar. Ah, e você defende fulano, então você é isso. Ah, você defende ciclano, você é aquilo. É o extremo. E isso é muito perigoso, porque você não consegue raciocinar. Você não consegue raciocinar. Você só enxerga aquilo. Você está ali com um paralelozinho aqui do lado e do outro, e você só está enxergando aquilo que está na sua frente. As laterais, as outras opções, você não consegue enxergar. Certo? Então, vamos ter muito cuidado com isso aí. E aí, né? Nazismo era de esquerda? Não, né? Foi de extrema direita, tá? Isso aqui é um memezinho que vocês já devem ter visto na internet e sabem muito bem o que eu estou falando, certo? E no Brasil nós tivemos regimes totalitários,
aqui no Brasil nós não tivemos regimes totalitários, nós tivemos governos autoritários. Isso vai acontecer na era Vargas, tá? Com o Estado Novo, né? Que também vai ter umas características, né? Vai ter a questão da nacionalização, do amor à pátria, do militarismo, né? Vai ter algumas características, né? Das propagandas, né? Do governo, né? Até aquele repórter Esso, e se vocês forem estudar um pouco sobre a questão do Brasil nesses regimes autoritários, vocês vão compreender o que eu estou falando, né? A Voz do Brasil, que até um dia desse ela era invocada todas as 19 horas da noite, né? E vem dessa questão desses regimes autoritários, tá certo? E em 64, com o golpe, né, o golpe militar, que tira um presidente eleito, né, deporta ele para outro país, e aí nós temos os militares tomando o poder, e vai até 85 a eleição indireta do presidente Tancredo Neves, certo? Mas esses regimes, né, esses dois períodos que aconteceram aqui no Brasil, esses períodos de governos autoritários, que foi o Estado Novo com Getúlio e o golpe de 64 com o regime militar, nós vamos ter a ausência de liberdades individuais, nós vamos ter censura, perseguição, tortura, execução de opositores e uma série de coisas. E aí, para finalizar aqui com vocês, né, tem aqui um chazinho da Covid-19 nas favelas. Vamos lá. Boas notícias. Água e sabão pode substituir o álcool em gel na higienização. Tá bem, né? Porque nem todo mundo tem dinheiro para comprar álcool em gel. Tá, legal. E onde é que a gente vai achar água? Então, em 2020, 2021, nós vivemos num país dentro de uma democracia, nós temos um presidente eleito, né, democraticamente, nós temos os três poderes, né, funcionando, nós temos todos os direitos possíveis, né, no papel. Porém, a realidade de um país democrático como o Brasil é muito preocupante, né? Não vou prolongar aqui, né? Mas isso aqui deixa bem claro, né? As cidades, as grandes cidades e as pequenas cidades também, né? Nos seus subúrbios, nos seus bairros mais afastados, elas sofrem com isso, né? Com a falta de políticas públicas, falta saneamento básico, falta água, né? A gente sempre vê no Rio de Janeiro, em algumas comunidades, ou favelas, como queiram chamar, as pessoas reclamando que não tem água, né? Não tem água para fazer higienização básica, hein? Numa pandemia dessa que a gente está vendo aí o destroço que está sendo. Então, dentro da democracia também, tem ausência dessas, né, dos direitos, né, que sejam comuns a todos. Boa tarde, que Deus abençoe vocês, tá? Vamos continuar aí a aula. Espero que tenha sido, né, não tenha sido tão apressada para vocês. Vocês tenham compreendido e qualquer coisa. Eu não sou a professora de vocês, regente do terceiro ano, porém, caso alguém queira, né, tirar alguma dúvida, algum material, é só entrar em contato comigo, tá certo? Que eu dou um help. Cheiro no cangote de todos. Obrigada, Silvia. Agora eu vou dar só uma introduçãozinha aqui para chamar o professor Marcelo, certo? Como a Silvia já explicou muito bem para vocês, nessa introdução sobre esses regimes autoritários, a gente vai fazer a explanação agora mais direcionada de cada um deles, certo? Inicialmente, a gente vai ter o fascismo, que ele vai ocorrer em uma região, iniciando principalmente na Itália, certo? Então, nesse mapinha onde vocês estão vendo, que tem o formato de uma botinha. E o fascismo em si, ele tem um conceito muito complexo. Eu acho que vocês até já devem ter ouvido, como a professora Silvia falou. Hoje em dia, a gente tem um movimento, né, na atualidade, de
caracterização de um governo como um fascista. Só que o que é realmente um governo fascista? Quais são os ideais? O que caracteriza esse tipo de governo, de ideologia? Então, como eu falei para vocês, ele é complexo porque ele acaba se adaptando. Então, de acordo com as circunstâncias do que está acontecendo naquele momento, naquele país, ele vai seguir um direcionamento diferente. E ele também se apropria de algumas ideologias que estão na sociedade. Então, se de repente uma ideologia que seja a favor da moral, dos valores, está em efervescência na atualidade, então ele vai se aproveitando disso, se adaptando e criando esse movimento em cada governo, certo? Ele tem uma vertente, esse tipo de sistema, né, fascista, ele tem uma vertente muito populista, porque como ele se apropria das circunstâncias, ele vai levar assuntos como corrupção, como crises econômicas, como coisas que estão afetando a moral, fatores, né, que estão afetando a moral, a família, algo que seja mais tradicional na sociedade. Então, ele se aproveita desses assuntos, né, se apropria e cria essa ideologia no seu sistema de governo. E promete fazer mudanças radicais. Então, se, por exemplo, alguma coisa está fugindo do valor, da moral, o país está passando por uma crise política, uma crise econômica, esse tipo de governo, ele promete fazer uma mudança radical, e aí ele cria esse caráter populista, a população passa a acreditar nessa forma de governo, porém, quando ele entra no poder, ele assume uma coisa sendo extremamente autoritário, gerando hierarquias. Então, ao mesmo tempo que ele define o centro do poder, ele gera uma exclusão social. Então, basicamente, essa caracterização do sistema fascista, certo? E aí o professor Marcelo agora vai desenvolver o conteúdo com vocês. Boa tarde, pessoal. Pode passar, viu, mãe? Boa tarde a todos, tá? Saudade de vocês. E espero que todos estejam bem, tá, galera? Só justificando aqui que eu sempre gosto de falar, eu tô olhando para a tela do computador, então a minha visão fica um pouquinho vesga, né? Só ratificando essa situação. Começando no assunto, né? Pessoal, a questão do fascismo, né? Ele vai influenciar diversos países nesse mesmo período. Lembrando que o fascismo ele vai ter o seu início na Itália, né? Com a figura do Benedetto Mussolini, né? Que é esse carinha bonito aí que vocês estão vendo na foto. O Mussolini, né? Ele vai ser uma figura muito arbitrária dentro de seu país, mas depois eu vou falar alguma coisinha sobre ele, tá certo? Por que que teve essa influência entre os outros países? Primeiro a gente tem que entender, né, que o fascismo ele não vai acontecer de bate-pronto em um período que não está acontecendo nada e tal, não. A gente está entre duas guerras mundiais, né? No caso, a primeira grande guerra, né, a Guerra Mundial, e a Segunda Grande Guerra, que é a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a gente está aqui entre 1914 e 1918, que acontece a Primeira Guerra, e a Segunda Guerra, que ela vai acontecer entre 1939 até 1945. Ou seja, entre essas duas guerras, os regimes totalitários eles vão ganhar uma impulsão. Por que esses regimes totalitários vão ganhar esse tipo de impulsão? A gente vai ver daqui a pouco, né? Primeiro vamos centrar essa questão do fascismo. Por que a gente fala fascismo? Por que a gente dê como fascismo, né? Fascismo ele vai vir de fácil. Fácil não é questão de facilidade, mas fácil, que é uma palavra italiana e tudo mais, que vai significar feixe, né? Se você vê a figura, o símbolo do fascismo, vai ser um machado com um feixe de lenha. Esse feixe significa o quê? Eu acho que até isso tem alguns filmes nessa abordagem que você tem um graveto, você pega um graveto, você quebra ele muito fácil. Se você juntar vários gravetos, você não vai conseguir quebrá-lo, né? Ou seja, esse feixe, né, vai significar a força que a união entre várias pessoas vai ter. Entretanto, né, esse fascismo, esse termo, ele vai sofrer um determinado tipo de banalização no tempo presente. Como assim, né? Atualmente, muitas
vezes a gente entra em discussões ou observa discussões nas redes sociais e as pessoas chamam alguém assim, ah, tu é fascista, ah, mas tu é fascista. E muitas vezes a troco de pouca coisa. Por exemplo, se você é uma pessoa que você acredita na superioridade do homem sobre a mulher, você é machista, certo? Isso é legal? Não é legal. Mas só que isso não faz você uma pessoa fascista. Eu quero que vocês entendam isso. Por quê? Porque, vamos supor, você ser fascista, pode ser que você seja machista, pode ser que você seja homofóbico. Determinadamente, se você for fascista, muitas vezes você é esse tipo de coisa. Entretanto, se você for esse tipo de coisa, você não é, logicamente, fascista. Tudo isso é legal? Não. Mas só para vocês entenderem que o termo fascista ele tem um peso, uma conotação muito forte. Tá certo? O fascismo ele vai se pautar basicamente na ideia de violência. Né? A violência como fim, como dizia Maquiavel, não, essa é a grande diferença. Ele vai utilizar-se da violência como meio, né? Como meio para construir o seu objetivo. Vai ser o meio para ter-se um fim. Ou seja, para mim ascender o poder, eu preciso da violência. A violência ela vai me ajudar. Né? Então, basicamente, a ideia do fascismo é essa. As meninas falaram um pouco aí sobre a questão das características, e falaram muito bem, né? Por exemplo, sobre a ideia do totalitarismo, né? Que, vamos aqui, todo regime totalitário, ele é, por consequência, um regime autoritário. Mas nem todo regime autoritário é totalitário. Tá? Eu espero que vocês guardem isso aí para vocês. Porque quando a gente fala sobre totalitarismo, tem várias condições até se chegar em um regime que se identifica como totalitarista. O autoritarismo, não, é diferente. É quando você tem aquela autoridade, vamos pegar aqui um presidente, ou vamos pegar aqui podemos pegar um presidente, um rei, alguém aqui, ou até mesmo um dono de uma empresa que ele pode ser uma pessoa totalmente autoritária, né? Que ele vai ter aquela autoridade indiscutível, que ele não vai discutir com as pessoas. Né? Aí vai vir o princípio de liderança, o princípio do que é um ser bom líder e tudo mais. Né? Isso aí não vem ao caso agora. O fascismo ele faz identificar pela questão nacionalista, né? Que é você... Ah, Marcelo, mas ser nacionalista é ruim? Depende, né? Depende da situação. Não é que ser nacionalista é ruim. O complicado é você ser nacionalista exacerbado, né? Você ser exagerado. Como a crença, né, que vocês não tinham de que o autoritarismo era você... o nacionalismo você ter uma nação e essa nação ser o seu bem supremo, ela é maior que todos, a nação está acima de todo mundo, a minha nação está acima de todos. E eu posso fazer absolutamente tudo pela minha nação, porque o que basta é justamente que o indivíduo se doe pela nação. E isso sim é perigoso, certo? Além disso, tem a questão que é antiliberalismo, e aqui, né, que vai entrar a discussão da professora Silvia, que ela abordou, que vai falar que, mas o fascismo e o nazismo é de esquerda, não é de direita e tal, e tudo mais. Não, existem regimes totalitários de direita e existem regimes totalitários de esquerda. Tanto é que eles vão lutar uns contra os outros na guerra. Né? Por exemplo, a questão do antiliberalismo. O que é você ser antiliberalismo? Né? Você ser anti as pautas liberais. Né? O nome propriamente já diz. Né? Ou seja, ele vai ser contra ideias capitalistas, entretanto, ele também é a favor de algumas ideias capitalistas, como, por exemplo, a propriedade privada, a livre iniciativa de empresas, só que ele discorda de algumas coisas e ele concorda com pautas que, até mesmo nos dias de hoje, a gente identifica como pautas de esquerda. Mas se ele tem pautas de esquerda, então ele é de esquerda. Não, obviamente não. Né? A questão é que você tem uma união, né, de vários ideais, e boa parte desses ideais é de direita, né? Se, vamos supor, uma porcentagem, se 10% desses ideais forem de esquerda, esse regime vai ser realmente de esquerda? Não vai, entendeu? É algo bem lógico e simples. Qual é essa questão? Porque vai ter questão de intervenção estatal, vai ter questão de protecionismo, nacionalismo de empresas, né, nacionalização de empresas. Tudo isso vai se enquadrar em regimes totalitários, mas nem todo regime totalitário vai ser de esquerda,
Porque senão justificaria que a questão de, sei lá, o nacionalismo é de direita, porque boa parte dos regimes de direita exaltam o nacionalismo. Isso não é bem assim, né? A gente tem que estudar as coisas mais bem detalhadas. A gente não pode simplesmente citar e chutar nomes e dizer, isso aqui é de apontar, né? Apontar e simplesmente dizer que isso daqui é desse jeito e é porque é mesmo, né? E as coisas não funcionam dessa maneira. Tem a questão do militarismo e tem a questão do corporativismo, né? A questão do corporativismo vai ser a corporação das empresas elegendo representantes ao invés da própria população. E o militarismo é aquela questão de você solucionar os problemas da nação a partir de uma organização militar. E esse daqui é o grande... Obviamente, tudo isso aqui é muito complicado, mas esse daqui talvez seja o grande problema do fascismo, né? Que é a questão da hierarquização da sociedade. Né? Você colocar pessoas acima umas das outras. E aqui vem a diferença entre o fascismo e o nazismo, que eu vou falar logo mais, né? O fascismo, ele vai representar o quê? Não, a galera mais forte, né, ela vai conduzir o povo à segurança e à prosperidade. Entretanto, o fascismo, ele vai trabalhar a partir da ideia de condição social. Por isso que eles odeiam a questão do comunismo e tudo mais, que eles acreditam que o comunismo é um mal social, que não dá para você trabalhar com essa questão de igualdade e tal e tal. E eles vão acreditar que essa hierarquização da sociedade vai acontecer a partir da ideia de classes, né? Onde os mais fortes, no caso os ricos, vão se sobressair a partir dos mais pobres. Qual a diferença? Porque o nazismo ele vai trabalhar essa perspectiva de uma maneira diferente. Ele vai trabalhar a partir do antissemitismo, né? Ou seja, eles vão ser contra os judeus, né? Eles não vão ser contra os mais pobres, né? E essa vai ser a ideia mais geral, né? Uma diferença mais ideológica entre os dois. Obviamente tem outras diferenças ideológicas aqui, tá certo? Até porque, tipo, o fascismo ele não vai permitir partidos políticos, não vai ter uma diversidade de questões que vai formular a ideia do que é o fascismo, né? E o fascismo vai se disseminar por boa parte da Europa, como, por exemplo, na Alemanha, né? Que vai ter o nazismo, que é uma variação do fascismo, é inspirado dentro do fascismo italiano. Vai, dentro da Espanha, o franquismo, né? Que vai ser a figura do Francisco Franco, que eu vou falar dele, da torcida do Madrid. E tem a questão do salazarismo, né, que é do Antônio Salazar, né, o governante de Portugal. E aí vai ter a questão da Revolução dos Cravos e tal, e é uma história bem interessante. Né? A partir dessas ideias, né, a questão se a gente for trabalhar, que eu puxei muita coisa aqui sobre, mas tudo bem. Sobre o contexto geral do fascismo italiano, vai acontecer, né? A partir de uma pós-guerra, assim como em outros regimes, e o porquê, né? Itália, né? Ela pula de lado no meio da Primeira Guerra Mundial, né? Ela tá ali do lado da Alemanha e tudo mais, com as ideias alemãs, e tá ali do lado da Alemanha na Primeira Guerra, só que ela vai pula pro lado da Inglaterra e da França no início da guerra. Né, a Itália ela vai fazer isso daí, vai trair, né, a Alemanha. Se você acha que você é traído pelo seu namorado, imagina uma traição dessa daqui no meio de uma guerra, né, para você ter noção. Então, pessoal, essa questão vai fazer com que o quê? Quando acaba a guerra, a Itália sai vencedora junto com outros países como a Inglaterra e a França, a Inglaterra e a França vai simplesmente, não, você não participou absolutamente nada aqui, entendeu? Você não está aqui com... Você estava aqui com a gente desde o começo, né? Aí, ou seja, a Itália vai se sentir interessada pela questão do acordo do Tratado de Versalhes. Não vai ganhar terras, não vai ganhar realmente nada. E a Itália ficou quebrada no caminho, porque ela também gastou na guerra, assim como os outros, né? Vai ser o mesmo motivo da Alemanha, só que a Alemanha ela perdeu a guerra e teve diversas imposições, teve que pagar milhões aos outros países. E, enfim, é bem pesado. Então, dentro de toda essa construção, vai surgir, né, o Partido Nacional Fascista lá na Itália, lá em 1921, vai ter diversas desavenças, né, entre o Partido Popular e o Partido Socialista, que eram os partidos que estavam ali divergindo no poder, e a partir dessa divergência, o povo já
com fome, né? E a situação pesada que ali existia, simplesmente, né, o Benedito Mussolini vai se aproveitar dessa situação e ele vai fazer a marcha sobre Roma, né? Ele vai chamar 50 mil camisas negras, que eram basicamente a galera ali que estava com ele, né? E vai até Roma, né? O rei, pressionado, com medo e tal, toda aquela multidão apoiando Mussolini, vai declarar Mussolini como ministro. Mas em 1924, a partir de várias eleições fraudulentas, né? O Mussolini ele vai virar o Duce. Duce vai ser, significa no caso aqui o líder, né? Como na Alemanha tem um Reich, aqui na Itália é Duce. E vai haver, obviamente, tem a questão da repressão, vai ter a questão de toda a questão da economia ali, lá, a economia vai se acender, a população cria esperança, aí vai ter a crise de 29, que vai começar nos Estados Unidos, e o mundo inteiro vai quebrar, né? E a economia vai ficar cada vez mais abalada, as pessoas vão passar fome, as pessoas vão morrer de fome, e economicamente os países vão estar quebrados, o que vai ajudar outros países, né, fascistas outros países a terem o fascismo como pano de fundo, como o regime principal. E, obviamente, pessoal, se a gente está falando que o fascismo aconteceu em diversos lugares, no Brasil não seria diferente. Mas a professora Silva acabou de dizer que no Brasil não teve fascismo. Obviamente, não como ideologia de poder, não estando no poder. Mas o Plínio Salgado, que era um cara ali totalmente a favor das ideias fascistas e apoiou, né, Getúlio Vargas a assumir o poder, o cara era totalmente a favor disso, né? Ele vai criar um partido, que é a Aliança Integralista Brasileira, e os integralistas eles vão funcionar como os apoiadores do fascismo aqui no Brasil. Vargas ele vai excluir todos os partidos assim que chegam no poder, um cara altamente autoritário e tudo mais, né? E simplesmente ele vai chutar as ideias do Plínio Salgado. Embora o Vargas ele tivesse, né, é um cara muito complicado de se entender. Historicamente, talvez seja a persona mais difícil de se compreender, seja Getúlio Vargas. Entretanto, o Vargas ele vai, né, estar confuso em relação ao que apoiar nesse momento. E, em parte, parece que ele vai apoiar o fascismo, entretanto, quando ele vai entrar na Segunda Guerra Mundial, ele vai para o outro lado e ele começa a denunciar a questão do fascismo e tudo mais. Sendo que ele já havia enviado judeus ali para a Alemanha, né, que tinha aqui no Brasil. Uma história bem complexa aí, deixo para depois, tá? Mas pode passar. Pessoal, aqui eu trouxe, no caso, uma música, né? E essa música, obviamente, creio que vocês conheçam, porque ela ficou muito famosa, só que essa música é do século XIX. Aí você fica se perguntando assim, professor, como é que a música do século XIX fica famosa nos dias atuais? Agradeço a senhora Netflix e a ideia de globalização que a gente tem aqui. Porque essa música do século XIX era cantada por trabalhadores rurais e ela tinha um ideal totalmente voltado para as questões econômicas italianas do processo de agricultura, né, que eles passavam por dificuldades. Na Primeira Guerra Mundial, essa letra vai se modificar, né, ela vai ser contra o envolvimento da Itália lá na Primeira Guerra Mundial. E já no fascismo, ela vai se explicar novamente e ela vai ser a letra que vocês conhecem hoje e a letra que vocês conhecem da série La Casa de Papel, né, que foi uma série que, meu Deus, nas primeiras temporadas estrondosamente reconhecidas, foi aclamada pela crítica, a série é bem interessante, ela tem todo um viés político, além de um assalto a banco e tudo mais, e ela vai trabalhar com essa música que é Bella Ciao, né? E a Bella Ciao, né, que o Brasil aqui usou como música de funk, ela tem um pano de fundo muito interessante, já que essa música é uma música que lutou contra a resistência, lutou contra o fascismo, foi da resistência italiana. Então, imagine você ver diversas pessoas, centenas, milhares de pessoas nas ruas cantando essa música com
né? Toda essa luta mesmo, sabe? Isso é muito interessante, né? Obviamente não vai ter, né, como eu reproduzir a música nesse momento. Então pode passar, né? Agora pode falar, né? Talvez. É porque eu tenho que ligar o microfone, aí demora um pouquinho. É, já nessa parte, como o professor Marcelo já finalizou a parte do fascismo, a gente vai dar um aprofundamento no outro sistema, né, no outro tipo de regime totalitário, que eu acho que acredito que seja mais conhecido para vocês, que é o nazismo, certo? O nazismo ele vai acontecer, né, prioritariamente vai sair dessa ideologia da Alemanha, e aí ele vai sendo disseminado, né, como vocês estão vendo nesse mapinha aí, que dá para vocês verem que ele sai, de fato, desse território, e além desse mapa aí, né, vai gerar meio que uma divisão entre, as, entre quem é, né, a favor dessa ideologia e quem não é. Ele vai ser marcado por 3 características bem negativas, que é o racismo, o antissemitismo, que é essa aversão aos judeus, e a eugenia, que seria uma seleção que você faria na coletividade humana. Então, eu vou selecionar aqui o que seria a minha raça ideal, né, que seria a raça ariana. E aí, basicamente, são essas características, e passo a palavra para o professor Marcelo. Bom, pessoal, pode passar. Em relação à questão do nazismo, né? O nazismo, né, eu acho que eu não falei. O fascismo ele vai ser de 1919 a 1942, 43, que é quando a Itália perde, né, a Segunda Guerra, ela é aniquilada, né, na Segunda Guerra. Agora, o nazismo ele vai se iniciar em 1933 e vai ter término em 1945. Portanto, o nazismo talvez seja o regime totalitário mais lembrado de todos. Porque o nazismo ele vai ter a figura, né, talvez a persona histórica mais reconhecida, né, que é o Adolf Hitler. O Hitler, pessoal, ele talvez seja uma das figuras mais problemáticas dentro da história. Né? Um cara altamente preconceituoso em diversos aspectos. Entretanto, ele era um líder aclamadíssimo e ele tinha uma popularidade imensa dentro da Alemanha. E vamos começar, né? A questão dos antecedentes, né? Os antecedentes aqui da Alemanha vai ser um pouquinho diferente, porque se o regime fascista ali da Itália vai começar em 1919, aqui só vai começar em 1933. Por quê? O Hitler, em 1921, ele era só um carinha ali que estava dentro do Partido Nacional, né? O Partido Nacional. E esse partido, que no caso era o Partido Trabalhista Nacional, né? E esse partido, né, ele tinha, obviamente, suas intenções relacionadas a ideias totalitárias. Entretanto, esse partido era muito pequeno, e quando eu digo pequeno, é cerca de 3 mil pessoas, viu? 3 mil pessoas para um partido não significa muita coisa, certo? Então, esse partido ele vai tentar uma revolução. Lá em 1924, esse partido tem um forte crescimento, um crescimento relativamente forte. Então, em 1923, não 24, desculpa, 1923, ele vai tentar um golpe de Estado para conseguir o poder. O Hitler, ele é preso nesse período, e é um período de 5 anos que o Hitler fica preso. Ele vai escrever o único livro que ele escreveu, né, que ele foi proibido por diversos anos. Agora esse livro ele é possível ser comprado, inclusive eu tenho ele na minha estante, que é o Minha Luta, né? E esse livro ele é muito pesado, para não dizer mais, né? Porque ele vai tratar basicamente os judeus como ratos, ele vai trabalhar ele vai trabalhar em diversos aspectos com questões de inferioridade para boa parte da população alemã.
não a população alemã, desculpa, mas ele vai trabalhar com credibilidade a todos aqueles que não são alemãos, porque os alemães, né, os alemães, eles eram a raça superior, eles eram os arianos, né, ou seja, eles deveriam comandar o mundo, né? Vamos lembrar aqui do Pink e do cérebro, né, Pink e o cérebro. Hoje vamos fazer o que, cérebro? Vamos conquistar o mundo. Esse era o Hitler, ele queria conquistar o mundo a partir das ideias do nazismo, né? Ou seja, ele vai eleger um inimigo, e o inimigo mais provável, mais próximo naquele momento era os judeus. Por quê? Se o nazismo vai acontecer, o fascismo vai acontecer devido, né, vai ter essa ascensão devido à questão da Primeira Guerra Mundial, o nazismo ele vai crescer a partir da crise de 29. A crise de 29, eu já falei para vocês, ela vai quebrar basicamente o mundo inteiro, né? Vai ser uma crise aterradora do capitalismo, a primeira crise que o capitalismo vai sofrer. E a partir dessa crise forte e absurda que o capitalismo vai sofrer, a Itália não, a Alemanha vai sofrer mais ainda, porque ela já estava em crise econômica, ou seja, vai ser uma crise por cima de outra. E galera, é algo imaginável, para ser bem sincero. Vamos pegar aqui, por exemplo, pegue aí um piso, pegue, por exemplo, o piso da sua casa e coloque bolos de dinheiro enrolado. Pense assim, só pense, né? Obviamente você não vai fazer isso. Pense que você pode colocar bolos de dinheiro enrolado de notas de 100 ao redor do piso da sua casa. Aí você vai perceber que todo esse dinheiro só dá para comprar 1 quilo de arroz. Era essa a situação que a Alemanha estava passando quando Hitler, né, ascendeu ao poder. Ou seja, ela ia passar por uma crise absurda. Então, obviamente, né, vamos aqui. Se você está aqui, com a sua namorada, já está com, sei lá, 3, 4 anos, você está altamente apaixonado por ela, vocês têm brigas recorrentes e tudo mais, vocês terminam, né? Aí assim, vocês terminam, você tá na fossa, tá deprê demais, absurdamente para baixo, né? Aí vai e chega uma pessoinha ali, coloca você por cima, diz que você é o superior, diz que você é perfeito, diz que você é maravilhoso. Meu amigo, você vai cair nos braços da pessoa imediatamente. A lógica é essa, né? Então, a população italiana, ela caiu nos braços do Hitler porque era ele quem incitava a população, né, e fazia com que a população acreditasse que ele era o cara. Porque em 1924 ele não conseguiu. Né? Agora, em 1933, com a situação totalmente abalada, ele vai chegar a partir da questão de ser um chanceler, né? Questão de uma ideia. Porque aqui, né, vai ter um contexto bem diferente, né? As características vão ser bem parecidas, mas só que aqui vai ter o racismo e o antissemitismo bem mais fortes que a Mari explicou. Vai ter a questão do marxismo e anticapitalista, que é algo bem interessante, porque ele vai ser contra a questão do marxismo, porque o marxismo foi criado por um judeu, que foi o Karl Marx e tudo mais, mas ele vai ser a favor de muitas coisas do capitalismo, porque ele vai gerar essa desigualdade que o povo está vendo. Entretanto, o Hitler ele vai ser apoiado pela classe média e vai ser apoiado pela burguesia. A burguesia vai colocar o Hitler no poder. Então, quando Hitler consegue a chancela, é a partir de burgueses que incitam, né, o presidente da Alemanha na época a querer que o Hitler assuma aquele poder. E em 1934, o presidente morre e o Hitler assume, né, assume a Alemanha como chefe, o real chefe de Estado, e ele vai começar a mandar em tudo, aí vai ter SS, vai ter AS, vai ter Gestapo, e vai ter aquela repressão severa que vocês conhecem, vai ter o absurdo que é totalmente esse poder. Vai ter a questão da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, que eu não vou falar para vocês, porque seria muita coisa, a gente vai deixar isso daí para os próximos capítulos, mas coisas que eu não posso deixar para os próximos capítulos é a questão dos campos de concentração, os campos de extermínio, o Holocausto, pessoal. Porque tudo isso fez com que 6 milhões de judeus foram mortos. Viu? Massacrados, exterminados. Simplesmente por uma coisa. Por serem judeus.
entendem o quanto isso é perigoso, enquanto essas ideias, esse de ter um salvador da pátria, de ter uma pessoa que vai salvar o mundo, perigoso, isso é muito perigoso, tá? Esses 6 milhões de judeus, eles vão ser exterminados, eles vão ser mandados primeiramente para o campo de concentração, né? Eles vão ser mandados para o campo de concentração, vão ser em todos aqueles que são vistos como raça inferior. No caso, quem? Aqui, obviamente, as ideias nazistas, né? Eles vão ser vistos quem seriam os inferiores pelos nazistas, homossexuais, os negros, judeus, ciganos, e por aí vai, né? A partir disso, né, a questão desses grupos minoritários que existem na Alemanha, eles vão ser perseguidos, né? Inclusive, vai ter uma figura muito forte, né? Uma judia que vai ser muito conhecida, e tão conhecida quanto Hitler, só que ela vai fazer o contraponto, né? Da pessoa maravilhosa que ela um dia foi, que é a Anne Frank. Já trazer ela um pouquinho aqui para vocês. Só para finalizar, né? Eu coloquei aqui fim do nazismo. O nazismo, infelizmente, né? Ele, de certa forma, não se acaba, porque ele vai ter o seu fim, obviamente, em 1945, com a morte do Hitler e tudo mais, na Segunda Guerra. Entretanto, tem as ideias neonazistas que existem aí pelos grupos de internet, questão das redes sociais. Ainda tem muita gente que propaga as ideias nazistas. Vai ter muitas doutrinas radicais, vai ter intolerância, vai ter violência. E, obviamente, tem a questão da superioridade ariana, que vai causar tudo isso. Essa questão ideológica vai causar tudo isso, né? Então, mas lembre-se, pessoal, ainda existe, só que basicamente em quase todos os países o neonazismo ele é uma prática criminosa, sim, tá certo? E, por exemplo, tem neonazistas na torcida da Lazio, neofascistas no caso, né, na torcida da Lazio, do campeonato italiano. Tem neonazistas em alguns clubes da Alemanha ainda, então o que ainda, de certa forma, não se acabou, tá certo? Pode passar. E tá aqui, né, a brilhante e maravilhosa Anne Frank, né, que... Por que ela ficou conhecida? Ela era uma judia, inclusive eu tenho o livro dela que eu já li e reli várias vezes, eu tenho um carinho imenso por esse livro, que é um dos primeiros livros históricos que eu li, eu acho maravilhoso, que é um diário, né? Você vai lendo ele e você não consegue parar de ler, porque vai falar sobre toda a situação atual da Alemanha, tudo, Alemanha não, vai falar sobre toda a situação atual de onde ela mora na Alemanha, vai para a Holanda, só que na Holanda acontece a mesma coisa e ela tem que ficar escondida por vários anos, né? E ela vai escrevendo esse diário ao longo dos anos, mas só que chega em um determinado momento que eles são presos, né? Aqueles que estavam escondidos, e boa parte deles morrem, tipo, semanas antes dos campos de concentração fecharem. Por isso que é muito pesada a história da Frank. Então, não tem como eu não dar spoiler do livro, porque em si, né, obviamente, vocês não tem como. E o pior é você saber que ela vai morrer no final, mas você, ao mesmo tempo, ficar tentando ler e não acreditar que ela vai morrer no final. Você acredita que ela vai ter algum tipo de salvação, que ela não pode morrer e tudo mais, mas, obviamente, isso não acontece. E ainda assim, ela escreve esse texto maravilhoso aqui, que vai ter lá no diário, ela vai falar essa frase que, apesar de tudo, eu ainda acredito na bondade humana. Que é muito, muito, muito pesado, se a gente for levar em todo o contexto. Pode passar, tá? Nossa, Marcelo, isso que é um spoiler, assim, bem... Só jogou. Mas é tipo... Né? Mas, enfim, né? Pelo menos agora vocês já podem ler o resto do livro, né? Ele só contou o final. O próximo, gente, pra gente já a gente já tá com um tempo, assim, bem longo. O próximo que a gente vai aprofundar com o professor Marcelo é o stalinismo, certo? E ele vai se passar em uma outra
outra vertente, né, que é na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é onde hoje é a atual Rússia, certo? Na maior parte do território. E lá a gente vai ter um outro tipo de sistema mesmo econômico, que vai ser o comunismo. Então, em contrapartida do socialismo, do capitalismo, que é o nosso sistema atual, né, na maior parte do mundo globalizado, que a propriedade predominante é a propriedade privada, então o lucro é o mais importante. Já no comunismo a gente vai ter a propriedade coletiva, então o objetivo principal vai ser esse desenvolvimento social e a coletividade, certo? Mas aí a gente também, apesar de ter esse lado, a gente tem a caracterização como regime de terror e de perseguição às minorias e aos opositores. Então, independentemente da força econômica, né, sempre esses regimes totalitários vão prevalecer esse ideal de terror, de perseguição. E eu tenho dois pontos importantes que é interessante falar para vocês, que durante esse período desse regime totalitário, na União Soviética houve um processo de industrialização muito forte no país, e aí até se tornou uma grande potência nesse período. Então, apesar de ter, né, esse lado, que o Marcelo vai explicar, houve esses fatores, houve um processo de industrialização muito forte, e inclusive também uma reforma agrária. Houve uma partilha, uma coletivização das terras. Então, eles dividiram mesmo o território em áreas agricultáveis e deram lá para os camponeses, só que depois, né, ao longo desse processo, vai surgir outros problemas, porque em alguns lugares não deram certo, e aí houve falta de alimento e fome também. Mas o Marcelo agora vai aprofundar nesse regime totalitário que é o stalinismo. Bora lá, né, galera? Em relação à questão do stalinismo, né, ele vai acontecer ali em 1927 até 1953, e ele vai ter sobre a figura de Joseph Stalin, que é esse carinha aí, esse bigodinho aí que vocês estão vendo, né? O Stalin, pessoal, ele vai ser uma figura bem problemática até mesmo para a questão dos russos, né? Tem muita gente que diverge sobre a questão de gostar ou odiar o Stalin. Até mesmo porque é complicado. Primeiro de tudo, né, esse regime, diferente dos outros dois que a gente já trabalhou, ele é um regime de esquerda, ou seja, ele vai ser, né, vai fazer contraponto com os outros regimes totalitários. Né. Começo de tudo, né, todas essas ideias vai passar pela questão da Revolução Russa. Né, a Revolução Russa ela vai acontecer em 1917, ou seja, alguns anos antes, 10 anos antes, para ser bem mais exato. Quando acontece a Revolução Russa, né, as ideias socialistas elas vão aparecer ali na figura de várias pessoas, porque a Rússia está passando por crise econômica, a galera está pobre, está passando por dificuldade, e a ação realmente está muito complicada nesse período. E vai ter, né, toda a questão da ascensão do poder. A ascensão do poder vai ficar entre os bolcheviques e os mencheviques, e quem vai no poder vai ser os bolcheviques. Ah, Marcelo, mas tu tá falando muito apressado, não vai dar pra gente pegar tudo. Não se preocupe, esse daqui vai ser a aula posterior que eu vou dar para vocês, tá? Vou falar sobre a Revolução Russa, vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial, vou falar sobre a crise de 29, vou falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Não se preocupe, a gente está aqui, eu desse embolado todo aqui, a gente vai se resolver bem, não se preocupe. Então, pessoal, o Lenin, ele é uma figura muito carismática, ele unia o povo, então ele vai tentar, né, ele consegue, né, com que a Rússia, né, ela se espalhe para os outros países, essas ideias socialistas, e cria a URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Professor, a URSS é a Rússia? Não. A URSS é a URSS, a Rússia é a Rússia. Tá? A URSS vai ser várias repúblicas socialistas unidas, né? Vai ter outros países dentro da URSS. Só que quem ganha, né, obviamente, toda a questão cultural da União Soviética vai ser a Rússia, né? Por exemplo, Olímpicas, finais de Copa do Mundo, tudo isso quem vai ganhar historicamente é a Rússia, porque é o maior país, era o que mais representava a questão do socialismo. Então, o Lenin ele vai morrer ali em 1924, essa figura bem carismática que conseguia a galera ali bem direitinho. Quando ele vai ter uma briga pelo poder, vai ter o Trotsky, que queria, né, com que essa revolução da Rússia, né, passasse para outros lugares do mundo, e vai ter o Stalin,
que ele queria que essa revolução ficasse na Rússia, ou seja, era uma briga ideológica entre os dois. Essa briga fazia com que o Trotsky seja preso, depois exilado, e em 1940, lá no México, fugindo de toda a situação, o Stalin manda lá uns carinhas lá matar ele. Né? Ou seja, o cara é morto, né? Enfim. O Stalin vai assumir o poder e ele começa o primeiro regime totalitário de esquerda que se tem notícia. E esse regime totalitário de esquerda, ele vai ter questão nacionalismo, vai ter unipartidarismo, vai ter centralização política, vai ter militarismo, vai ter censura dos meios de comunicação, ou seja, ele vai ter tudo que os outros tiverem, vai ter repressão, vai ter morte, vai ter tortura, né? Entretanto, vai divergir basicamente sobre essa questão. Eles são socialistas e eles vão pensar, obviamente, na luta de classes, eles vão ter essas ideias. Ou seja, eles não vão ser anticomunistas, eles não podem ser contra eles, né? E já os nazistas e os fascistas, eles eram anticomunistas, né? Então, ok? Essa é a principal divergência, né? Para vocês terem ideia, né? Essa separação das torturas e das mortes, elas eram levadas até para a escola, né? Por exemplo, os professores eles diziam assim: ei, como é que tá? Tudo bem? Como é que vai a vida? Aí chegavam no aluno, aí, vem aqui, bora aqui bater um papo. E o teu pai? O que ele acha do comunismo? Não, o papai, ele não tem essas ideias de comunismo, não. Aí o papai da criança, né, ele era levado, preso, torturado, possivelmente essa criatura era morto ou forçado a trabalhar nos gulags, que seriam os campos de concentração ali da Rússia. Só que os gulags, ele vai entre os campos de concentração da Alemanha, viu, pessoal? Os gulags, ele vai ser para trabalho, né? E os campos de concentração da Alemanha não eram só para trabalho, tinha a questão do extermínio, né? Tem essa diferença bem gritante, né? Se a gente for pegar. Ou seja, todo mundo que divergia era preso, era os gulags, ou era fuzilado. Aí tem a parte das mortes, né? Enfim. Então, vai ter repressão, vai ter tortura, vai ter morte, só que, economicamente, todos esses países totalitários, eles vão se perdurar no poder como? Obviamente com essa questão, né, de ser popular e tudo mais, mas principalmente ideias econômicas, né? O nazismo, ele vai ascender a Alemanha economicamente muito bem, né? A Alemanha, meu Deus, vai passar ali a ser um país muito economicamente. Entretanto, a custo de quê, né? A troco de quê, né? 6 milhões de vidas, né? Vale para que a economia de um país cresça. 6 milhões de vidas, principalmente inocentes. Eu acho que é algo que deve ser perguntado, para ser bem sincero, viu? Então, ele vai ter a questão do plano quinquenal. Esse plano, né, vai ser uma ideia de modernização, né, da União Soviética, e vai ter, basicamente, essa ideia que a Mayara falou sobre a questão da coletivização das terras, que vai ser uma ideia muito boa, né, na teoria. Na prática, vai dar errado. Por quê? Na teoria, né, para você pegar, né, as terras majoritárias da galera que tem muito dinheiro e distribuir essas terras para a galera mais pobre, a galera ali trabalhar e tudo mais, elas conseguem trabalhar, vai ter o seu alimento. Só que a Rússia, ela passa por invernos bem gritantes, né, e isso não deu muito certo, porque muita galera passou fome, porque o inverno não foi propício para a plantação. A galera, quem só opunha essa ideia de terras, era levado para os gulags, trabalhar forçadamente nos gulags. Essa galera foi deportada, foi deslocada, foi morta, e por aí vai, né? Ou seja, pessoal, qualquer governo que seja de repressão, vamos aqui pegar a fala da professora Silvia, que foi para mim importantíssimo. Qualquer criatura chega no poder com ideias extremistas, tome cuidado, tá? Tome cuidado, porque a questão do extremismo é algo muito preocupante, é algo que não vai ser levado em consideração se você é uma boa pessoa e tudo mais. Você vai sofrer com esse tipo de governo, né? Principalmente a galera mais pobre, a galera que está ali mais embaixo, né? Então, vamos lá, pode passar. Essa ideia aqui do Photoshop do Stalin, pessoal, era mais, já que eu trouxe algo interessante sobre nazismo, sobre fascismo, também falar sobre isso, né? O Stalin era um cara muito perseguidor, né? Ele foi reconhecido por ser essa figura que um dia você estava aqui do lado dele, amigo, abraçando aqui, vamos aqui tomar um cafezinho junto aqui, vamos sair, vamos curtir uma night, uma balada. E no outro dia o Stalin fuzilava essa pessoa. A pessoa era fuzilada.
E eu digo isso, você acha que eu estou exagerando, mas não estou. Muitas vezes tinha pessoas que estavam dentro do governo e uma denunciava as outras e elas eram fuziladas no outro dia por traição, né? Então, essas pessoas que eram fuziladas por traição, por exemplo, o Trotsky, eles foram apagados das fotos, né? Eles tiravam as fotos, era obrigado a tirar essas fotos. Por quê? Porque são registros históricos. E é muito interessante essa ideia de quem detém o poder de contar a história, porque você pode passar a sua vida inteira, mas o que importa são as marcas que você deixa para a história, né? Então, o Stalin, ele queria passar a ideia de que ele foi o cara responsável pela Revolução Russa, ele foi o cara ali, o poderoso, o cara mais importante ali dentro da Rússia. Então, historicamente, ele queria, né, mandar, né, na história, digamos assim. Então, ele modificava essas fotos e ele apagava pessoas, acrescentava, por exemplo, ele fazia um discurso para uma população aqui de 10 mil pessoas, ele colocava uma população de 100 mil. E é muito interessante, porque isso era em períodos que não vai existir uma tecnologia muito propícia para fazer essas coisas, mas só que eles davam o seu jeitinho, né? Então, assim, né, os próprios líderes, por exemplo, que começaram a fazer essa caçada, né, de denunciar as pessoas e tudo mais, eles também foram mortos pela própria, a própria parte do governo que é responsável por caçar e matar essas pessoas, né? Ou seja, a galera que foi responsável por matar a galera no começo morreu porque foi denunciado e eles que denunciavam antes. É algo bem complexo, ou seja, era uma galera que apoiava o Stalin desde o início, só que por receber denúncias que eles estavam traindo, eles também foram mortos, viu? Pode passar. Por fim, galera, a gente vai ter o franquismo na Espanha e vai ter o salazarismo em Portugal. O Francisco vai ser por causa da questão do Francisco Franco, né, que é esse cara que parece o Zé Bonitinho, que está aqui em cima, e o Salazar, esse coroa muito lindo aí que está embaixo, beleza? Então, eu não vou falar sobre questão contextual, características e tudo mais, porque vai se alongar muito a minha fala, né? Então, mas eu vou falar só sobre algumas coisinhas interessantes sobre esses dois regimes. O Francisco Franco, né, ele vai ter uma ligação muito grande em relação a questões do futebol. O Hitler também, né? O Hitler ele vai, né, o pessoal diz que o Hitler era pelo Schalke 04, e inclusive o Schalke 04 dos campeonatos nacionais que ele tem, 8 foi no período nazista. Então o pessoal acredita que o Schalke 04 ele foi campeão graças ao nazismo. Obviamente o clube nega, mas enfim, né, tem várias histórias interessantes sobre a questão do nazismo, dá pra fazer uma aula só sobre isso, fascismo e tudo mais. Enfim, pode passar. Eu vou falando do outro slide. Aqui, essa, por exemplo, o famoso time do Real Madrid. Por que o famoso time do Real Madrid? Esse time aqui tinha o Fuscas, tinha o Di Stéfano, que talvez sejam um dos maiores nomes do futebol, né? O Fuscas vai ser um cara da Hungria que ele vai ter mais gols do que jogos, para vocês terem ideia. E o Di Stéfano, ele vai ser um dos maiores argentinos da história, ele vai conquistar a Copa dos Campeões, que é a antiga Liga dos Campeões, 5 vezes, assim como o Fuscas. Esse time aqui era aterrador, e era maravilhoso ver esse time em campo, porque ele foi pentacampeão da Liga dos Campeões. Seguidas, viu? Só seguidas. Era um time muito forte, obviamente, e o Francisco Franco, ele se utilizou do Real Madrid para se perpetuar no poder, porque ele era torcedor, né? Então o pessoal dizia que ele comprava o Real Madrid, ele ganhou títulos em troco de algumas coisas. Aí, pessoal, você vai pensar assim, então o Real Madrid ele teve ligações com o fascismo. Eu não posso dar essa afirmativa. Muitos historiadores falam que sim, outros historiadores falam que não. É uma divergência, inclusive alguns jornalistas também afirmam, outros jornalistas são contra, porque o time era muito bom, né? Inclusive eu sou madrilenho, eu tenho uma torcida absurda pelo time do Real Madrid, principalmente pela figura do Sérgio, então não é o caso, mas obviamente o Real Madrid ele tem esse passado negro,
tá certo? Na sua história, a gente não pode deixar de contar ou negar, porque a gente é torcedor, né? Não é mesmo clubes aqui no Brasil que eram ligados a determinados regimes que, que os torcedores são totalmente contra, né? E, pessoal, do lado esquerdo tem a questão dos cravos, que aconteceu em Portugal, né? A questão do 25 de abril, que todo ano é lembrado em Portugal, é uma data muito importante, onde, né, infelizmente, o Estado Novo, né, que é o Estado Novo totalmente diferente do que acontece no Brasil, tá, pessoal? Teve um Estado Novo lá em Portugal, dominado pelo Salazar, e vai ter questão de repressão, vai ter questão de propaganda, vai ter todas as mesmas questões, só que a Revolução dos Cravos vai chegar e acabar com esse domínio. A partir dos militares e o povo, eles vão fazer um movimento pacífico, onde vão morrer apenas 4 pessoas, mas não sabe-se dizer se foi por conta do protesto, né? Mas eles ascenderam ao poder e derrubaram o regime salazarista. E esse regime do Salazar passou de 26 até 79 e o franquismo passou de 39 até 75. Por que que eles não são tão lembrados? Porque muitas pessoas, né, muitos historiadores e muitos estudiosos têm as suas divergências e acreditam que regimes não são fascistas de fato, tá certo? Eles têm muitas características do fascismo, mas pode-se dizer que fica ali na corda bamba, porque eles não, por exemplo, o mais importante, talvez, exemplo do que o fascismo representava é a questão da expansão das terras, né? E aqui eles não tinham, mas ao mesmo tempo eles tinham quase todo o resto, anticomunista, antiliberalista e tal e tal. Bom, pessoal, acho que essa foi a minha fala, então valeu aí, abraço e cheirinho. Vou ficar aqui com vocês até o final, não se preocupe. Qualquer dúvida, deixa no chat que eu respondo. Já tem dúvida lá no chat, né, Marcelo? Agora a professora Cleides. Olá, gente. Boa tarde. Sou eu, professora Cleides, né? Estão ouvindo? Oi. Dá para ouvir, Mayara? Tá tudo certo? Sim, Cleide, está Sim, tudo bem. dá para ouvir. Pronto, é isso que eu queria saber. Pois vamos nós. Eu vou falar sobre as relações de poder, gente. As relações de poder na perspectiva de um sociólogo, Max Weber, né? Ele era um sociólogo, jurista e economista alemão, certo? As relações de poder, vocês já observaram pelo que foi exposto, né, que as relações políticas, elas são, antes de tudo, uma relação de poder, certo? Então, esse conceito de poder, ele é muito debatido nas ciências humanas. E, pela perspectiva de Weber, ele diz que o poder é a probabilidade de impor a vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade. Então, sendo assim, ele demonstra que o poder ele está em qualquer ambiente social, seja na família, na escola, na relação domiciliar, em todas as relações humanas, em qualquer que seja o ambiente, né, temos essa questão da demonstração de poder nessas relações, em todas as relações nas quais estamos nós inseridos. E ele separa de 3 formas as relações de poder. Para ele, ela existe na forma econômica, ideológica e política. As formas de representação de poder econômico é aquela que se baseia nos bens materiais decisivos, né? Então, os bens materiais, eles são decisivos para as tomadas de decisão. Eu acho que vocês já ouviram aquele ditadozinho popular que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Esse ditado popular, ele resume bem essa forma de representação de poder, que é o econômico. O ideológico é a partir de uma ideia, né? O nome já diz, a partir de uma ideia, de uma visão, há uma manipulação, ou seja, uma influência de alguns indivíduos, a partir de uma ideia. E o político é aquele poder jurídico, o poder legal, que é da legislação, e a gente pode citar como exemplo o poder policial, certo? Para o Weber,
ele entende que as formas de dominação e de poder são divididas e existem formas de dominação legítimas. Ou seja, quando é legítima, né, é decidida por um povo ou por uma maioria, né, e são aplicadas em posicionamentos sociais. No campo da teoria sociológica política, né, segundo Weber, ele contribuiu, segundo ele não, ele contribuiu com a teoria da dominação, né, a partir desta questão do poder, ele contribuiu com a teoria da dominação, onde ele fala dos modos de poder existente. Para ele, existe 3 tipos de poder, ou de dominação exercidos, que lhe conferem legitimidade, ou seja, são legítimos, são legais, né? E para ele, quais seriam esses 3 tipos de poder? Ou de dominação? Os 3 tipos de poderes são esses que estão acima, certo? As 3 formas de poder. E os 3 tipos de dominação é o que a gente vai ver agora. Seria a dominação legal, a dominação tradicional e a dominação carismática. Isso aqui a gente vê muito em sociologia. Olha, a dominação legal. O que seria a dominação legal? É aquela dominação que ela ocorre por meio das leis. O exercício do poder é exercido, é permitido exercer por representantes de poderes. E quais são esses poderes? Poder legislativo, judiciário e executivo. Isso no caso da nossa república, certo? Aqui do Brasil. A dominação tradicional é aquela dominação que justifica-se pela tradição, ou seja, uma sociedade patriarcal, né, o pai, ele exerce todo aquele poder autoritário dentro da família, e o respaldo dele, né, no sentido da legitimidade desse poder, está na tradição. Se é tradicional, o seu poder, né, tradicional é legítimo. Né, por quê? Porque há uma tradição para o exercício daquilo ali, é aceito normalmente. A dominação carismática é aquela exercida por lideranças carismáticas, né? São pessoas que têm o dom da fala, né? Geralmente, ele tem o dom de atrair, né, com seu discurso, o apoio de massas. De uma maneira, assim, absurdamente mágica, né? Ele convence o outro a partir dos seus argumentos. Então, nós temos vários exemplos desse tipo de liderança na história mundial. Como vocês podem ver aí, o Marcelo até já citou o Hitler, né? Tem o Mussolini, aqui no Brasil, Getúlio Vargas, e tem Fidel Castro também, certo? Essas pessoas são exemplos de lideranças mundiais, né, que usaram dessa dominação carismática. Sim. Oi, estão falando comigo? Não, né? Pronto. Então, por que é interessante estudar essas formas de legitimidade de poder em uma sociedade? É porque isso aqui, nos leva a uma reflexão sobre como o Estado adequa os formatos de dominação, certo? Então, o Weber, ele considera que o Estado é o dono do monopólio do uso legítimo da força. Ele exerce o poder político da sociedade. Nesse sentido, né, é muito bom que a gente saiba desses tipos de dominação. Para quê? Para que nós façamos uma reflexão e tenhamos um olhar mais apurado diante de alguns comportamentos ou discursos, né? E tenha a sensibilidade de olhar o que há por trás disso de fato, né? A gente aguce a nossa sensibilidade, os nossos estudos, se dedique mais e saiba olhar do que há por trás de algumas intenções, porque as coisas não ficam e não são tão claras assim, não, né? Essas dominações, elas podem mudar dependendo do comportamento de um povo, né? No seu caminho, né, político, né, você vê que é o que perdura não, é o que manda, né,
existe um domínio, até mesmo esse domínio, às vezes não, se faz também necessário, por conta do quê? Por conta de uma certa harmonia na sociedade. No entanto, não pode haver essa discriminação, né? Um governo, um dia, né, quem sabe, há de funcionar para todos, né, que beneficie a todos. A gente tem esse sonho. Ok? Minha fala foi breve, obrigada, gente. Prazer estar com vocês. Obrigada, Cleide. Gente, o Marcelo Gabriel Barbosa perguntou lá no chat qual desses regimes foi o pior. Você pode responder enquanto eu vou modificando o slide aqui. Gabriel, em relação à questão do que é o pior, é algo complicado de ser estabelecido, né? Se a gente for pegar assim, o que é o pior? É algo bem... vamos pegar... matou 6 milhões de judeus, né? Lá na Alemanha. Mas só que lá na Itália teve repressão, teve morte, teve tortura. Foi pior para quem? Foi pior para todos esses países, foram piores, né? Se for pegar um italiano, ele vai dizer, aqui foi pior porque morreu uma galera, morreu a gente que eu sou descendente e tudo mais. Se for pegar na Alemanha, então, se for pegar na Alemanha vai ter a mesma situação. Se for pegar lá na Rússia também vai ter a mesma situação, porque foram milhões de mortes, entendeu? Só que se for pegar, assim, o que matou pessoas, o que morreu mais gente, aí sim, eu posso dizer para estabelecer que o pior regime desses seria o nazismo. Porque o nazismo, ele matou mais pessoas, foi responsável por mais mortes. Foi só de judeus 6 milhões de pessoas, entendeu? Não foi, nos campos de extermínio morreu 6 milhões de pessoas. Não, morreram 6 milhões de judeus. Tá certo? Então, eu Isso acho aí... muito difícil responder essa questão, como o Marcelo está falando mesmo. Desculpa, Marcelo. É porque é algo tão subjetivo, né, medir dessa forma, porque o tirar vidas, mas o matar uma ideia, matar a pessoa, as mortes, elas não acontecem só fisicamente também, ainda tem essa, né? É claro que nada justifica, né, tirar a morte física de uma pessoa, mas você pode matar o outro de uma outra forma também. Mas medir isso, né, nesses sistemas, é muito complicado, eu acredito que até impossível, porque o sentir, como o Marcelo já ressaltou, o sentir de cada nação é diferente dentro da situação vivida, né? Desculpa mais uma vez, Marcelo. Não, foi ótimo, até mesmo para continuar a falar. E se eu for pegar, por exemplo, outras situações, pessoal, dentro dessa mesma pergunta, a questão da ditadura militar, onde teve o Frei Tito, que era um cara da igreja, que era um cara ali devoto de Deus, ele foi torturado por tantos dias seguidos, 3 dias seguidos, né, sem dormir, sem descanso. O cara ficou louco, ele estava lá na França e achava que o torturador dele ainda estava perseguindo ele se matou, entendeu? O que é pior, entendeu? Eu acho que é, como a Cleice falou, algo muito subjetivo. Só que, realmente, em dados, né, obviamente teve muito mais morte a partir do regime nazista. E esses dados, eles passam meio que esses traumas, né, psicológicos, eles vão passando de uma geração para outra. Então, por exemplo, uma pessoa que morre por um desses regimes. Então, isso fica como uma herança muito pesada para toda a trajetória daquela família. E aí, gente, eu vou debater com vocês rapidinho só essa questão aqui. Eu tinha mais 2 questões, mas pelo nosso tempo vai ser só essa daqui. Mas depois eu vou colocar as 2 lá no grupo e quero que vocês coloquem o gabarito lá, tá certo? Essa questão aqui, ela vai meio que consolidar tudo que a gente debateu até agora. E ela foi do Enem de 2019. Então, como vocês estão no 3º ano, toda a temática que a gente traz para vocês, além do objetivo de gerar esse aprendizado para vocês, tem esse foco principal que é o Enem, tá certo? Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideologias grandiosas para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Tais movimentos juvenis
contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, Espanha e Portugal. Então, esse textinho introdutório já refere-se ao que a gente acabou de explanar para vocês. A pergunta: a atuação desses movimentos juvenis caracteriza-se, item A, pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentava os opositores ao regime. Isso aqui vocês vão colocando aí no chat qual que vocês acham, tá certo? B, pelas propostas de conscientização da população acerca dos seus direitos como cidadãos. C, pela promoção de um modo de vida saudável que mostrava os jovens como exemplos a seguir. D, pelo diálogo ao organizar debates que opunham jovens idealistas e velhas lideranças conservadoras. E, pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios multitudinários. E aí, o que vocês acham? Item A, o Santi colocou item A. Quem mais? Cauane, item A. Eu acho que o que está gerando, talvez, dúvida nos colegas seja essa palavrinha que tem aqui no item A, né? Sectarismo. Então, mas o restante da resposta, mesmo vocês não sabendo o que é essa palavrinha, esse termo, normalmente confunde a gente nessas provas, mas o restante da resposta, ele já dá uma ideia bem completa para a gente. E pela forma violenta e radical que enfrentava os opositores ao regime. Então, isso aqui é claro pelo que a gente acabou de apresentar sobre regimes autoritários. Tinha a sua ideologia e tinha os opositores, e as minorias, né, que era quem sofria mais no contragolpe desses regimes. E aí a resposta é exatamente o item A, que é a opção correta, pois evidencia como característica fundamental dos estados totalitários a perseguição abusiva a tudo e todos que sejam contrários às suas concepções. E o que é essa palavrinha? Sectarismo. Ela quer dizer a mesma coisa que intolerância, certo? É um sinônimo que se eu colocar aqui intolerância na frase, fica com o mesmo sentido, ó, pela intolerância e pela forma violenta e radical com que enfrentava os opositores ao regime. Então, perfeita aqui a resposta. Vocês aí que estão no grupo, vocês acham que eu faço a resposta aqui mesmo, a próxima pergunta, ou eu deixo para o WhatsApp? O que vocês acham? São bem simples as perguntas. Agora, ó, já tem já para mim, faz aqui, já tem a maioria, estamos na democracia, tudo certo. Em 2012, a primeira produção cinematográfica de propaganda nitidamente antissemita a gente já explicou para vocês que era essa aversão, essa perseguição aos judeus, né, no regime nazista, foi Os Rothschilds, de Erich Vanderneck. Ambientado na Europa, conturbada pelas guerras napoleônicas, o filme mostrava como essa importante família de banqueiros judeus beneficiou-se das discórdias entre as nações europeias, acumulando a fortuna à custa da guerra, do sofrimento e da morte de milhões de pessoas. O judeu é retratado como uma criatura perigosa, de mãos aducas, rosto encarniçado e olhar sádico e maléfico. Então, aqui a gente já tem um retrato bem, assim, negativo, né, desse personagem, desse povo que seriam os judeus. E essa produção cinematográfica, esse filme, ele fazia esse retrato, no caso desses povos judeus, dessa família, no caso. E aí a pergunta: Os Rothschilds foi produzido na Alemanha nazista, então aqui a gente já pega o nosso contexto. O que estava acontecendo na Alemanha nazista? Perseguição aos judeus, que era o que estava mais em alta, digamos assim, né? A partir do texto e naquela conjuntura política, o principal objetivo do filme foi: A, defender a liberdade religiosa; B, controlar o genocídio racial; C, aprofundar a intolerância ética; D, legitimar o expansionismo territorial; ou E, contestar o nacionalismo autoritário. Lembrando que ele está fazendo um retrato negativo dos judeus. Então,
esse filme, ele traz como objetivo principal meio que justificar o que estava acontecendo na Alemanha naquele momento. Então, qual item que vocês acham que é o correto? Podem colocar no chat. O André acha que é o C também do Cauã. O Wallace, muito boa a participação de vocês, gente. E vocês estão muito inteligentes, aprenderam tudo da aula, porque é o item C mesmo. A resposta correta é o item C. Por quê? Porque o Hitler e o seu governo, eles foram dos primeiros a fazer esse uso extenso das políticas de propaganda para exaltar o regime e diminuir os inimigos. Então, eles tinham esse instrumento de poder, que era a propaganda. Então, eles faziam isso para impulsionar, né, para dar mais popularidade ao seu regime e, ao mesmo tempo, diminuir, dar um peso negativo aos seus inimigos. E aí, para complementar aqui a resposta, o governo alemão financiou pesquisas na área da psicologia aplicada à comunicação e conseguiu manter o povo alemão sob o controle. Então, essa ferramenta de propaganda também servia para controlar a população. Então, tanto divulgava, né, a importância do regime, como controlava a população, certo? E aí, a resposta correta, como todos aqui acertaram, o item C. E a nossa última questão, rapidinho, já é do Enem de 2019. Essa atmosfera de loucura e irrealidade, criada pela aparente ausência de propósitos, é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Vistos de fora, os campos e o que neles acontece só pode ser descrito com imagens extraterrenas, como se a vida fosse nelas separadas das finalidades deste mundo, mas que o arame farpado e a irrealidade dos detentos que ele confina, que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. Então, aqui a gente já tem um texto bem forte, né, que vai tratar exatamente desses campos de extermínio e que vai também falar sobre a normalidade deles. Como ninguém sabia o que acontecia, era uma coisa muito obscura, só sabiam-se que as pessoas iam, que eram torturadas, que desapareciam, que eram mortas, então ninguém conseguia meio que imaginar, ter uma imagem do que aconteceria ali dentro. Tudo bem, Pedro? Já tá ótimo até aqui, tá certo? E aí, esse texto ele é bem forte em relação a isso, certo? Pergunta: a partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do. Então, a autora está criticando a naturalização do quê? Vamos aos itens. A. O ideário nacional, que legitima as desigualdades sociais. B. Alienação ideológica, que justifica as ações individuais. C. Cosmologia religiosa, que sustenta as tradições hierárquicas. D. Segregação humana, que fundamenta os projetos biolíticos. E enquadramento cultural, que favorece os comportamentos punitivos. O que vocês acham? Essa aqui já é uma questão do nível mais difícil, porque tem um texto mais complexo. Ó, já está dividido aqui, ó. O Cauã acha que é o B, o Wallace acha que é o A. Quem mais? Cauã acha que é o item A. Mais alguém para mim ir para a resposta? Item E está bem dividido. Essas questões é que são interessantes se vocês prestarem atenção para que vocês possam compreender. A resposta dessa questão é o item D. O André colocou aqui se era o D ou o item E, né? E aí vamos explicar por que é o item D. Tem bastante palavras difíceis aqui, né, em toda essa pergunta. A opção D é a correta, pois em sua obra, aí aqui vai na obra da autora, A Origem do Totalitarismo, ela vai criticar a banalização do mal, a partir da segregação humana. Esta segregação é alimentada pela biopolítica. O que seria essa biopolítica? São políticas de adestramento da vida humana. Então, por que é o item D? Porque quando você vai para um campo de concentração, quando existiam, no caso, esses campos de concentração, existia uma segregação humana. Existiam as pessoas que estavam levando essas pessoas,
que no caso eram os policiais, as pessoas do exército, e existiam essas pessoas que estavam sendo levadas. Então, todos ali eram seres humanos, não é verdade? Todos ali naquele campo de concentração, desde quem tinha mais poder ou quem tinha menos poder, eram seres humanos, mas eles estavam sendo segregados, separados, exatamente por essa condição de poder. Então, se eu tenho mais dominação, eu estou exercendo esse poder com o restante das pessoas que eu não concordo, que eu estou gerando uma oposição, certo? Então, já explica essa segregação humana, que era fundamentada pelos projetos biopolíticos. Então, tinham essas políticas de adestramento da vida humana. No regime nazista, eles não queriam uma raça ariana, eles não queriam uma raça pura, então eles queriam adestrar a vida humana. Eles não queriam nada que fugisse do padrão que eles criaram, entendeu? Então, quando eu faço essa política, é como se eu só quisesse aqui pessoas brancas, loiras, de olhos azuis. Então, tudo que foge a isso vai para o campo de concentração. Então, é exatamente essa biopolítica, certo? E aí, eu espero que vocês tenham entendido essa questão aqui. Eu gostei da participação de vocês, assim como nas outras, porque gera essa surpresa, esse impacto, né, com a resposta. E aí, a gente finaliza a nossa aula, já eu passo aqui a fala para os meus colegas, e deixando esse estímulo para vocês, que vocês tenham um foco cada vez maior na aprendizagem, nas atividades que a gente está passando para vocês, dizer que nós estamos à disposição, à inteira disposição de vocês, para qualquer dúvida, seja em relação ao conteúdo daquela semana, ou um conteúdo externo que vocês estejam estudando, e basicamente é isso, gente. Boa tarde a todos, e passo a palavra para meus colegas. Obrigada pela participação. Eu me coloco aqui na disposição de todos também, igual a professora Maiara, tá? E eu queria, de antemão, pedir desculpa, porque eu sei que eu falo demais, tá? Nas próximas aulas eu vou prometer falar bem menos, mas tudo que eu falei, de certa forma, acredito que tenha sido necessário para o desenvolvimento de vocês, enquanto estudantes, tá? E é só isso que eu queria dizer para vocês. Muita saudade, agradeço a todos os comentários que deixaram, tá certo, aqui no chat. E eu fico muito feliz em saber que vocês estão na aula, tá? Abraço, cheiro e qualquer coisa, qualquer dúvida, precisar, estamos aqui. Pronto, eu, professora Cleides, né, eu espero que vocês tenham gostado. É sempre um prazer estar com vocês. Claro que presencial seria outra história, mas o que temos para o momento é isso. Então, é isso que a gente vai aproveitar. Gente, obrigada pela participação de todos, viu? E espero que até breve. Isso, viu, André? Só, desculpa aqui, Cleiton, os meninos que estão aqui perguntando. Quem participou do aulão, do começo até o final, tem a frequência registrada e não precisa fazer o resumo da aula, tá certo? O resumo da aula é somente para os alunos que não conseguiram participar da chamada.